Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos seguir com as nossas aulas de identidade e protagonismo, comigo, professora Larissa Abreu. Nessa aula de agora a gente vai seguir falando sobre mundo do trabalho. A gente vai seguir agora numa sequência de aulas falando sobre algumas características do trabalho que envolvem a precarização e que isso é importante para a gente se manter atentos e atentas ao quanto, né, essa precarização pode nos impactar de uma forma muito negativa, né, o quanto direitos vão sendo tirados a partir da exploração no mundo do trabalho. Então, é uma forma da gente se manter alerta, informado, né, para que a gente possa também aqui, a gente vai trazendo algumas pílulas desse conhecimento para que você possa ir também olhando para o seu cotidiano, para a sua realidade, mas também se atentando para buscar mais informações sobre tudo isso que acontece aí no mundo do trabalho, tá? Então vamos lá, a gente vai falar sobre trabalho informal e precarização, dinâmicas e impactos no mundo do trabalho. E aí a gente viu que o trabalho informal é uma das formas, né, de trabalho, né, que existem e que é uma forma muito presente de trabalho na atualidade, tanto que eu começo trazendo essa reflexão para você pensar um pouco aí sobre a sua realidade. Então, quantas pessoas você conhece que trabalham de carteira assinada, né? Então, faz essa conta aí, pensa aí na sua realidade, na sua família, seus colegas e amigos, né? Então, quantas pessoas você conhece que trabalham de carteira assinada? E qual é que é o peso disso, de ter a carteira assinada, de trabalhar de forma autônoma, informal, né? Quais são os impactos disso para o dia a dia, para as famílias, certinho? Faça as contas, pode conferir aí nos dedos e vamos começar com essa compreensão do que é o trabalho informal. Então, a definição que a gente traz aqui de trabalho informal consiste na realização de atividades sem vínculos empregatícios ou registros formais, né? Então, não existe uma formalização junto a uma empresa, junto ao empregador. Trata-se do desenvolvimento de qualquer atividade autônoma, ou seja, qualquer atividade que é feita por conta própria sua, né? Sem você ter que responder diretamente a alguém que é uma instituição empregadora, né? Uma empresa que te emprega. E aí, exemplos de trabalhos informais, a gente tem aí ambulantes, né, ou camelôs, catadores de materiais recicláveis, trabalhadores domésticas sem carteira assinada, costureira, pintores, encanadores, né, vendedores de comida na rua, motoristas e entregadores de aplicativo, né? Então, se a gente for fazer uma lista aqui de pessoas que exemplificam esse trabalho informal, a gente vai ter aí, né, uma lista muito grande e certamente você conhece várias pessoas que trabalham nessas condições ou você mesmo aí em casa já pode ter desenvolvido um desses trabalhos, né? Então, vamos continuar aqui entendendo que esse trabalho informal, ele vai ser também categorizado, vai ser dividido de acordo com o tipo, né, de trabalho informal exercido. Então, a gente vai falar aqui de 3 tipos de informalidade. Qual seria o primeiro tipo? A informalidade de subsistência, tá? Então, o que é isso? Essas são as ocupações que não exigem tanta qualificação, e que são muito instáveis, né, porque depende muito ali de um contexto específico, depende muito ali do quanto aquele trabalho está sendo requisitado por hora. Então, esses trabalhos de subsistência, que não exigem tanta qualificação, são o que a gente chama de bico, né, fazer um bico ali para conseguir um trocado, né, para conseguir esse trocado que te ajuda a passar o dia. Então, a gente tem aí como exemplo, pessoas que trabalham fazendo carregamento de coisas, às vezes é um carregador na feira, né, às vezes é, por exemplo, um flanelinha, né, alguém que fica ali vigiando os carros, né, então, alguém que joga o lixo fora para alguém. Então, esses são os bicos, né? Não exige uma qualificação específica e é muito instável. Você não sabe quando aquilo vai ter, em média, né, de renda, né, ou de procura pelo seu trabalho. Um outro tipo de informalidade são os informais com potencial produtivo. E aí, que informalidade é essa?
já tem mais produtividade, já tem uma procura mais específica, né? Mas não o suficiente ainda para se formalizar. Os rendimentos dessa categoria de informalidade, eles são maiores do que os rendimentos lá daquela de subsistência, que são só os bicos, né? Então, mas ainda é um tipo de trabalho que é muito marcado também pela incerteza se vai ter realmente a quantidade suficiente para te sustentar naquela semana, naquele mês, né? Então, também aí na informalidade é marcado, por mais que tenha uma produtividade, geralmente esses trabalhos de potencial produtivo, eles têm, né, um produto final ali que é entregue. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de uma costureira, né? Muitas costureiras que a gente conhece, né? Você certamente conhece uma tia, uma avó, uma prima, ou talvez você que trabalhe fazendo costuras, pode ser fazendo pequenos reparos, ou pode ser fazendo roupas mesmo, né? Completas, fardamentos. Então, costureiras, no geral, trabalham de forma autônoma. Muitas têm, né, seus empregos como costureiras, mas a grande maioria trabalha autonomamente e possui ali um produto final feito pelas mãos dessa pessoa, né? A gente tem ali, por exemplo, também, né, quem pinta, quem é pintor, né, pintor mesmo de casas, né, de edifícios, construções, pedreiros, né? Então, esses são pessoas que estão nesse perfil de informalidade. E temos aqui os informais por opção. Eu gosto de colocar assim, até entre aspas, né, esse informal por opção, porque realmente representa uma grande minoria, né? Uma grande minoria é ótimo, né? Representa uma minoria de pessoas, né? Porque pouquíssimas que têm a opção, mas mesmo as que têm a opção de trabalhar de maneira informal, geralmente essas pessoas que optam pela informalidade são pessoas que geralmente têm curso superior. A gente está vendo um exemplo aqui, né, de um dentista, médicos, advogados, né? Então são pessoas que geralmente têm um ensino superior, que já têm às vezes condições de formalizar, mas acabam também tendo outros meios de poder ter a sua renda a partir desse trabalho autônomo, né, de uma forma mais lucrativa. Mas até para ter a opção, você precisa ter um acesso maior à educação, né, porque você chegou no ensino superior, você precisa ter um acesso maior de outros tipos também de capital, né, social, de conhecer mais pessoas, enfim. E aí, claro, só pessoas que possuem ensino superior é que vão ter a opção de atuar na informalidade? Claro que não. Tem pessoas também aí que não têm curso superior e que podem optar pela informalidade, mas isso é um caso assim, são casos, né, bem raros, né? O mais comum, como a gente está trazendo aqui, são essas realidades. E aí a gente tem aqui também os informais frágeis, né? Que são os informais que até tem ali uma inscrição, né, com o CNPJ, tem uma carteira assinada, mas os seus vínculos de trabalho são muito infrequentes ou casuais, como, por exemplo, muitas pessoas que trabalham em construção civil. Às vezes elas são contratadas, né, só para fazer um determinado trabalho, depois que a construção acaba, se não tiver outra ali imediatamente, né, a carteira já é assinada só por um determinado tempo, ou então o contrato de trabalho é só por um determinado tempo. Então, os informais frágeis são essas pessoas que estão trabalhando mais de forma sazonal, ou seja, por períodos, né, muito curtos, que tem um trabalho mais específico dentro de um tempo específico. E aí, quem são esses brasileiros que estão na informalidade? Gente, eu sempre trago dados para vocês, porque isso nos ajuda a olhar para o nosso entorno, né? Para a gente entender também onde a gente se encaixa dentro dessa compreensão de mundo, onde a gente se encaixa nesse mundo do trabalho. Então, quem são os brasileiros que mais estão na informalidade? A gente vem aqui por cores nesse gráfico, tá? Então, a cor verde representa homens brancos, a cor azul representa mulheres brancas, a cor rosa representa homens negros e a cor laranja representa mulheres negras. Então, aqui a gente tem um recorte por gênero, homem ou mulher, e por raça, branco ou negro, tá? E a partir desse recorte, a gente vai ver o quê?
quem é que está mais como informal de subsistência? Ou seja, quem é a grande maioria de pessoas que estão fazendo bicos para poder conseguir um dinheirinho ali no final do dia. Então, a partir dessa pesquisa, foi visto que homens negros, aqui o rosa, 42,4% são a grande maioria de homens, de pessoas na informalidade fazendo bicos, certo? Quando a gente traz aqui os informais com potencial produtivo, que são aquelas pessoas, né, que têm uma produção, já têm uma qualificação um pouco a mais, né, de poder fazer alguns produtos, sejam eles artesanais, por exemplo, e que apesar de possuírem ali o potencial para se formalizarem, mas ainda estão nesse mercado informal, a gente ainda tem ali um aumento, 31% de homens brancos, né, aqui o verde, e 36% de homens negros. E quando a gente tem aqui informais por oportunidade ou por opção, a gente tem 49,9% de homens brancos, tá? Então vejam como, aquilo que eu falei para vocês, para ter a opção de estar na informalidade, ou seja, porque você escolheu, é preciso que você tenha alguns privilégios, como, por exemplo, o acesso ao ensino superior, e a gente vê que grande parte das pessoas, né, que já tem acesso ao ensino superior, ou então que tem outros privilégios sociais, como, por exemplo, né, ser homem, porque a gente sabe que homens recebem mais do que mulheres, de modo geral, no nosso mercado de trabalho atual, né, e ser um homem branco, porque aí você tem também o privilégio, né, de ser, e aí quando eu falo privilégio, gente, é porque a gente está dentro de uma estrutura social, que é uma estrutura social que é fundada na escravização, né? Então, na escravização, homens brancos, colonizadores, né, escravizaram pessoas pretas, né, indígenas do nosso país, né, e pessoas mestiças. Então, quando eu digo isso, é porque isso reflete também a nossa história. Então, olha só, a gente tem um quadro aqui que é do ano de 2022 e que reflete também a nossa história social e econômica. Então, quando a gente olha, por exemplo, que os informais de subsistência são em grande parte homens pretos, a gente lembra que a gente vem desse regime escravocrata, onde muitos homens pretos, depois que passaram pelo processo de abolição, tiveram que realizar bicos para poder sobreviver. Então, olha como a gente tem um panorama que reflete essa história social, né? Vamos seguindo. E o que seria a precarização do trabalho? A precarização do trabalho, gente, é qualquer diminuição ou retirada de direitos, benefícios, né, trabalhistas da população de trabalhadores, né? Então, ter emprego, a gente sempre fala, agradeço por este emprego, mas ter emprego, né, não necessariamente é sinônimo de ter dignidade. Por isso, a gente precisa olhar para esse nosso emprego e perceber quais são os elementos de precarização. Claro que pela própria precarização, a gente não consegue deixar aquele emprego, né, porque a necessidade ela é sempre maior. Mas para que a gente tenha também uma compreensão crítica de que não é porque esse emprego está sendo ofertado que quer dizer que ele é um excelente emprego ou que as condições estão adequadas ou que isso é legalmente correto, juridicamente correto, certo? Então é isso que a gente vai olhar aqui, alguns pontos em relação à questão da precarização. Trouxe um exemplo aqui para vocês sobre a questão das novas tecnologias, né? As novas tecnologias digitais são colocadas no mundo aí como se fosse uma grande oportunidade revolucionária de mais empregos, né? Porque aí você pode trabalhar de maneira remota, ou então você pode ter uma série de empregos digitais vinculadas à tecnologia, às mídias. Porém, né, de forma autônoma, como se o mundo digital te oferecesse opções a mais. Porém, fica a pergunta, diante do contexto que a gente tem, se as plataformas digitais têm trazido mais liberdade para as pessoas ou mais exploração.
ou seja, mais tempo de tela, mais trabalho, né? Um trabalho que invade a sua vida privada, que invade seus momentos de descanso, né? Um trabalho que não te oferece vínculo formal com as empresas e plataformas que te contratam, né? Ou que te colocam a serviço. Então, a gente vai olhar aqui, ó, eu coloquei um dado para a gente refletir a nossa realidade, que o Maranhão, de acordo com uma pesquisa realizada no terceiro trimestre de 2023, o Maranhão tem o maior índice de informalidade do Brasil. Então, a gente olhar para esse momento, né, e pensar, essas oportunidades de trabalho que estão sendo colocadas, elas estão trazendo para nós, né, a oportunidade de subsistência, mas não de poder crescer dentro de carreiras, né, de ter uma formação, né, a possibilidade de que a gente tenha um vínculo digno de trabalho. E aí eu trago o exemplo da uberização. Né? Então, o termo uberização, não sei se vocês já ouviram, mas é um termo que já apareceu inclusive em provas, né? Mas não só em provas de vestibulares, né? Tem sido muito comum reportagens nos jornais, né? Nas redes sociais, usando o termo uberização. Então, esse termo, ele vem da empresa Uber, que é uma empresa norte-americana, ou seja, nos Estados Unidos, nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e é uma plataforma digital onde motoristas se cadastram, né, com o seu nomezinho, com a sua carteira de motorista e com o seu carro próprio. E essa plataforma, ela faz o quê? Essa plataforma faz uma comunicação entre quem pede um carro, como se fosse um táxi, né, para fazer um outro tipo de transporte urbano. E aí você, como usuário, pede, né, o carro na plataforma e aí a plataforma te conecta com algum dos motoristas que estão ali colocados na plataforma à disposição. E aí, assim, esse é um exemplo de plataforma digital. Isso acontece também com os entregadores de comida, né, com os deliveries e com outras com outras plataformas que tem agora, né, para fazer esse tipo de trabalho que faz essa vinculação entre consumidor e quem presta serviço. E aí esse modelo, ele é um modelo de trabalho mediado, né, pelas plataformas, pelos aplicativos, onde os trabalhadores, eles atuam, entre aspas, como autônomos ou como parceiros. E eles não têm vínculo empregatício, né, não têm vínculo formal, não têm carteira assinada com as plataformas digitais. E aí, durante algum tempo, foi vendida essa imagem de que esse motorista ou essa pessoa que trabalha com delivery, que trabalha nessa plataforma, não só na Uber, mas em outras, seriam como se fossem empreendedores, né? Eles estariam de forma autônoma fazendo o seu trabalho, empreendendo num novo negócio, né? Sendo parceiro dessas empresas. E aí a gente vai vendo que, como essa empresa não tem vínculo empregatício formal, não oferece direitos trabalhistas, então esses empregados estão, na verdade, esses trabalhadores, né, estão, na verdade, em situações de precarização seríssimas, né, em que se colocam a serviço sem ter nenhuma garantia trabalhista relacionada a esse serviço que ele está prestando. E aí a uberização, né, essa charge, né, traz aqui um entregador, né, de delivery de uma determinada empresa. E aí, para vocês terem uma ideia, ele está fazendo a entrega de bicicleta. E nessa entrega, né, a bicicleta é dele, até a mochila que compra especializada para guardar a comida não é a empresa que dá, né, é o entregador que tem que comprar. Então, porque ele é parceiro dessa empresa, ele não tem, né, um vínculo empregatício. Então, aqui nessa charge, né, tem aqui uma série de setas apontando para esse entregador, parceiro, entre aspas, dessa empresa, e aí tem colocado assim nas setas. Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, né, nesse cargo, que não é um cargo, nesse serviço. Ele não é empregado de quem encomenda a comida ou de quem pede o carro. Ele não é empregado da empresa que entrega, né? E ele também aluga a bicicleta para trabalhar. Em algumas cidades isso acontece. A pessoa nem tem a bicicleta, ele aluga a bicicleta. Algumas pessoas também alugam carro para dirigir.
Então, olha a quantidade de ausências aqui, né? Então, tem uma quantidade de ausências de dever, de direitos, porque deveres tem muito, né? Uma série de ausências de acessos. Então, se ele não é empregado do restaurante, nem da empresa, nem de quem pede, se ele não tem férias, não tem 13º, não tem nenhuma garantia de nada. Então, o que é que ele é, né? É um trabalhador explorado. E aí isso tem se naturalizado, né? E essa oportunidade acaba sendo, às vezes, a única oportunidade que a juventude tem de trabalho, né? Quantas vezes a gente olha entregadores, né, que são muito jovens, às vezes ainda na escola e no contraturno estão fazendo essas entregas, às vezes por não ter o dinheiro para comprar essa mochila especializada, leva na própria mochila da escola, né? Eu já vi situações assim. Então, essa precarização, para que a gente olhe e não compre essa ideia de que quem está exercendo essa atividade por necessidade é o empreendedor, porque não é, tá? É um trabalhador sendo explorado em sua força de trabalho, em sua energia vital, em seu potencial produtivo. E aí, quais são as desvantagens da uberização? A renda é instável, é imprevisível. Os custos transferidos são todos transferidos para o trabalhador. Existe uma falsa autonomia, porque você faz seu horário, você não precisa passar o dia inteiro trabalhando, você nem todos os dias, você pode escolher que dia da semana, qual horário é melhor para você. O adoecimento físico e mental por essa instabilidade, pela relação com o público que não é mediada, né? A falta de organização e representação sindical, apesar de que já está existindo um movimento, né, de organização dos entregadores, né, desse pessoal que trabalha por aplicativo. Se você puder pesquisar depois, você vai encontrar informações interessantes sobre as pessoas que têm se organizado nesse sentido, porque a representação sindical, ela faz muita diferença para a classe trabalhadora no sentido da organização pela busca de direitos, certo? Então, espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você, que você possa refletir e usar esses conhecimentos no seu cotidiano. Até a próxima.